Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Mais uma vez, sempre agradecendo a participação de você, telespectador, que está aí do outro lado, enviando as suas dúvidas, os seus e-mails. Hoje vamos fazer um programa repleto de perguntas com os e-mails que vocês enviaram. Programa de hoje, então, falando sobre implante e saúde bucal. Lembrando o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Para nos auxiliar no programa de hoje, Dr. Carlos Franciscone Júnior, nosso parceiro, nosso amigo. Doutor, muito obrigado pela presença. A gente que agradece. Obrigado. Dr. Carlos Franciscone Júnior é especialista, mestre e doutor em implante odontológico, membro da equipe da Clínica Franciscone, palestrante em mais de 20 países e, é claro, sempre aqui nos auxiliando. Doutor, hoje a gente vai começar, então, sempre esclarecendo e já observando o nosso primeiro vídeo sobre o implante. O que é esse implante? E depois eu já continuo até comentando sobre o vídeo e também para a questão infantil, doutor. A gente pode já olhando, observando... Só para recapitular o que nós já havíamos falado aqui em programas anteriores, o implante nada mais é do que um parafuso de titânio que vai substituir um ou mais dentes perdidos. Então esse vídeo curto ilustra bem essa situação, né, onde é feita a instalação do pino, né, numa cirurgia o mínimo traumatizante possível e logo a instalação do dente para que a pessoa possa voltar a mastigar, possa voltar ao seu convívio social e ter, né, a qualidade de vida devolvida. Interessante. E para as crianças, doutor, é indicado o implante? Elas podem sim ou não utilizar e por quê? Realmente é uma dúvida muito frequente, né, Luiz? Qual é a idade mínima para se fazer a instalação do implante? Porque muitas vezes o jovem tem a famosa genesia dos dentes, ou seja, nasceu sem o germe de um ou outro dentinho, né? Normalmente os laterais, né? Os dentes da frente superiores, né? Então aí vem essa pergunta, quando é que meu filho vai poder fazer implante? Então, é muito simples, né? O implante ele pode ser feito, né, nos adolescentes, nos jovens adultos, a partir do momento que se terminou a fase, que se concluiu a fase de desenvolvimento esquelético. E isso quem vai determinar não somos nós, dentistas. Quem vai determinar, né, a conclusão dessa fase esquelética de desenvolvimento é ou o ortopedista, médico, ou exatamente, ou um endocrinologista. Né? Então chegou lá um jovem adulto, 17, 18, 20 anos, 22 anos, o protocolo que nós estabelecemos é encaminhar, né, esse cliente, esse paciente ao endocrinologista ou a um ortopedista para que ele faça, né, os exames adequados que ele julgar necessário para que daí sim nos devolver a informação. Sim, esse paciente já concluiu a sua fase de desenvolvimento esquelético ou não, vamos aguardar mais X tempo para que possa ser concluído essa fase de desenvolvimento esquelético e a partir de então aí é um adulto normal, né, nós podemos instalar um implante sem risco nenhum. Por quê, né, Luiz? Qual o risco de se instalar implantes em crianças, em pessoas que ainda não concluíram a sua fase de desenvolvimento esquelético? Lembrando que o desenvolvimento esquelético é a formação dos ossos, né? Então a pessoa não terminou de crescer ainda. Quer dizer, se ela fizer o implante, aquilo pode ficar maior, menor, vai se perder. Exatamente, porque o implante ele não acompanha o desenvolvimento dos ossos, ele fica estático. Então, o que pode acontecer? Os dentes podem terminar, né, de evoluir, pode terminar, por exemplo, de ter uma formação óssea, um crescimento ósseo e o implante fica num lugar que não é o mais adequado. E com isso, nós podemos ter assim, desdobramentos que não são interessantes. Doutor, falando ainda dentro do implante, a gente fala muito sobre escovação, né? A importância da escovação. A escovação do implante, ela é a mesma de um dente normal? Esse implante ele pode amarelar, ele pode vir a eventualmente desenvolver uma cárie ou não? E junto com isso também a gente já vai até depois mostrar 2 vídeos, né, que também mostram um pouquinho sobre isso. A escovação dos implantes, né, deve ser parecida com a escovação que você faz para com os dentes. É claro que hoje nós temos alguns instrumentos que vão facilitar a higienização não só de pacientes que possuem os implantes, mas também daqueles pacientes que possuem, por que não, uma prótese fixa por dentes.
né? Então, no mercado hoje é facilmente encontrado, né, esses equipamentos, essas escovas, quer sejam elas as interdentais, algumas tecnologias novas, como por exemplo, esses fios dentais que são específicos para portadores, quer sejam de prótese fixa sobre implante, quer sejam podia ser muito bem aí uma prótese sobre dente natural, né? Então, é um fio dental específico, onde ele tem um guia mais fino, como a gente está vendo no vídeo. Que proporciona que a pessoa use como se fosse uma linha de pesca, que vai fazer essa guia e a pessoa vai conseguir passar realmente o fio dental entre, né, a prótese e também nos pilares que vocês estão vendo nesse momento, que sustentam a prótese, quer seja sobre um implante, né, a ilustração, ou seja um dente natural. E o cuidado tem que ser o mesmo, né? A higiene deve ser a mesma. A higiene a mesma, usar, né, esse tipo de equipamento, essa novidade tecnológica, isso aí é um complemento à escovação normal, né? Então não vai substituir a pasta e a escova, né? A pessoa deve, né, os portadores, quer seja de prótese sobre implante, quer seja sobre dentes naturais, deve usar a pasta e a escova no primeiro momento, né, e depois complementar com essas escovas interdentais, com essa segunda que nós estamos mostrando, doutor, ela é um acessório, ela é uma escova menor. Eu queria que o senhor explicasse, por favor. É um equipamento, né, uma escova, né, interdental que a gente conhece. Ele lembra um pouco, no popular, o palito de dente, doutor. O palito de dente. Mas que o palito de dente machuca, né, e não é apropriado. Não deve ser usado. Parece aqueles limpa-mamadeira, né? Isso. Então, o que acontece? Pela dificuldade que eventualmente as pessoas têm de acesso, né, entre um implante e outro, entre um dente com prótese e outro, né, a indústria desenvolveu, né, essas escovas interdentais, que hoje é facilmente encontrado nos mercados. É isso que eu ia perguntar. Hoje encontra drogarias, mercados. Apesar dos vídeos serem em inglês, né, a gente pede desculpa, porque é uma empresa sueca, por curiosidade, desse equipamento. Mas hoje, no Brasil, nós temos acesso a essa tecnologia amplamente nos supermercados, nas drogarias. Então, procure, né, o seu dentista, que ele vai te orientar, porque essas escovas interdentais, elas têm vários calibres, vários comprimentos, né, vários diâmetros para cada região, exatamente. Isso indica, então, realmente, como a gente sempre comenta aqui no Vida e Saúde, a importância da qualidade de vida para essas pessoas, a importância da qualidade de vida e tratando sempre de todos os assuntos. No caso, hoje, o implante dentário, a pessoa vai manter a sua escovação, manter a sua higiene e também, é claro, a saúde bucal, como já disse o Dr. Franciscone aqui para nós diversas vezes. A saúde começa pela boca e uma escovação também muito necessária. Doutor, pessoas que têm a inflamação na gengiva, elas podem realizar esse implante? O que ela deve fazer antes? Tem algum tratamento ou não? E depois também vamos comentar esse vídeo até que mostra um pouquinho de uma gengivite, de uma gengiva inflamada. A inflamação na gengiva, a famosa, conhecida como gengivite, né, que acomete os dentes, a partir do acúmulo de placa. Essa placa, quando não é bem removida, ela pode se tornar um cálculo, né, ela pode se tornar um tártaro. E aí o que acontece? Nós vamos ter uma inflamação ao redor dessa situação toda, que pode levar inclusive à perda do dente, né? Lógico, os pacientes que têm gengivite, no primeiro momento nós precisamos descontaminar a área para depois, aí sim, entrar com os implantes ou entrar exatamente com os tratamentos odontológicos convencionais, né? Então o primeiro momento é realmente ficar livre do que está causando, identificar o que está causando a gengivite. E que está inflamando aquela gengiva. Doutor, só antes o senhor falou que a pessoa com uma gengivite, ela pode vir a perder os dentes? Com certeza, né? A gengivite é uma situação, é uma inflamação ao redor dos dentes que pode, inclusive, levar à perda óssea e, consequentemente, o dente vai ficar mole por falta de sustentação e cair. Então, é por isso, né, que existem hoje, né, e sempre existiu, né, os dentistas especialistas em gengiva, que são os periodontistas, né? Por exemplo, na nossa clínica nós temos lá um especialista em gengiva, que é o Dr. Fernando Bichuete, né, que faz esse trabalho
muito bem feito, com muito critério, realmente deve ser feito dessa forma. Não é só bater um jatinho como o pessoal está acostumado, né? Então, dependendo do grau de gengivite, quando ela é identificada, precisa realmente da intervenção do dentista. Entra com medicação também, doutor? Eventualmente, a gente entra até inclusive com antibiótico, né? Dependendo do tipo de inflamação, ela se transforma, se existe uma contaminação bacteriana, ela vai se transformar numa infecção, né? E essa infecção é que é perigosa, que nós já comentamos, que pode, né, uma bactéria dessa se desprender e, né, navegar aí pela corrente sanguínea e parar em órgãos aí de extrema importância, como por exemplo o coração, dando origem à famosa endocardite bacteriana. O senhor comentou mesmo. Isso que é importante, aquelas pessoas que têm um sangramento gengival, então tá lá passando o fio dental, começou a sangrar. Não é normal. Né? Não é normal. Então a pessoa deve procurar o dentista. O que as pessoas muitas vezes fazem? Imediatamente suspendem o uso do fio dental porque acham que o fio dental está muito afiado e que está causando o sangramento. Não é verdade, né? Dependendo do sangramento, do nível de sangramento, já é sinal de inflamação, né? Então deve obrigatoriamente, né, por questões de saúde bucal, procurar o seu dentista. Vai lá que ele vai identificar ou não a necessidade de se intervir e qual a técnica a ser empregada para se livrar desse sangramento, dessa inflamação, ou eventualmente até de uma situação mais séria. Perfeito. Antes ainda do vídeo, quer dizer, então a pessoa pode fazer o implante, mas ela antes vai ter que tratar dessa gengivite. Exatamente. É que nem você vai receber os convidados na tua casa, você tem que limpar a casa primeiro, para depois receber normalmente, né? Mas depois receber os convidados ou fazer a festa. Não vai fazer a festa num lugar sujo, não convém. Então esse vídeo ilustra muito bem, né, o que é e qual a origem da gengivite. Então nós temos a formação de placa no primeiro momento, né? Isso já é a placa. Daí a placa. Aí a pessoa não escova, então essa placa ela vai aglutinando minerais que na saliva nós temos, nos alimentos, e cria o cálculo. Né? Agora mostrando e aí, esse dente bem mole, né? Eles tiraram o dente do alvéolo para mostrar, né, como o dente fica contaminado. Vejam só. Terrível, então né? O dente está acometido ali por placa, eventualmente bactérias, né? E aí essas bactérias vão se alastrando, né, vão formando tártaros, né, que é aquela parte mais resistente, mais dura, que precisa, né, ser feita uma intervenção através de instrumentos específicos para isso, né? E a contrapartida, né, o não tratamento, o que acaba acontecendo? O osso acaba se afastando dessa região que está contaminada. A própria natureza... Até para proteção, né? Para bloquear aquela infecção ou inflamação. Nossa, eu tenho aqui um monte de bactéria, eu tenho que sair daqui. Então o organismo acaba criando mecanismos para realmente afastar o osso. Aqui é a limpeza. Que nós precisamos de uma limpeza profissional, que é onde entra o periodontista, que é o especialista em gengiva. E lá na nossa clínica, né, como nós já comentamos, nós temos o Dr. Fernando Bichuete, que é especialista nessa área, que ele vai descontaminar toda essa região, né, e dando oportunidade para que o dente volte, né, a respirar novamente, a ter a sua saúde restabelecida, né, não chegando, né, a um nível inaceitável que é a perda do dente. Até que chega um ponto. Isso geralmente, doutor, ele passa por uma má higienização? Geralmente é por isso que essa pessoa tem essa... Normalmente é por deficiência de escovação. De escovação mesmo. Sujidades, alimentos, enfim, que acaba propiciando... né, a contaminação bacteriana. Por quê? Por descuido, né? Às vezes por conta da correria, do dia a dia, por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa pensa que sabe escovar os dentes adequadamente, mas não adianta você usar a melhor pasta, né, a melhor escova, se você não teve uma instrução de como fazer, né? Então é por isso que esses programas, que inclusive que nas escolas existem, né, de ensinar desde pequeno as crianças a escovarem os dentes, é fundamental, né? Porque é desde criança que a gente consegue criar nas crianças essa cultura, né, da prevenção, que ainda a gente tem que bater nessa tecla, que a prevenção é o melhor remédio. Perfeito. Doutor, a gente vai já entrando aqui, já pro intervalo, mas já fica aqui a pergunta sobre ainda o implante. Os dentes que aparecem mais, que a gente chama dos caninos, né, os dentes que estão na frente, eles têm uma dificuldade maior, são mais difíceis que os dentes, os molares, ou seja, os dentes lá de trás, de se fazer um implante ou não? A gente deixa isso para o intervalo já, né, para, antes de mais nada,
lembrar do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Visite o nosso site também, www.biomedicosaude.com.br. Lá você vai encontrar diversos artigos, inclusive do Dr. Franciscone Júnior, que lá explica, né, muitos assuntos relacionados ao implante, diversos assuntos relacionados à saúde em geral. Também queria chamar a atenção aqui para o nosso treinamento Diamond, né? Conheça o caminho certo com a pergunta certa. Treinamento Diamond do Instituto Você 1234, que vai ocorrer dia 5, 6 e 7 de dezembro de 2014, no Santa Clara Eco Resort. A gente sempre aqui comenta também do Instituto, um parceiro que busca essa motivação, que busca esse encontro com você e te traz mecanismo da programação neurolinguística para que você possa, no seu dia a dia, cada vez mais ter acesso e conseguir conquistar todos os seus objetivos. A gente vai para o intervalo e volta já. Muito obrigado. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre implante, saúde bucal, com o Dr. Carlos Franciscone Júnior. Doutor, mais uma vez, obrigado. A gente perguntou antes do intervalo sobre os dentes, que podem e vão ser mais fáceis ou não de serem implantados. Doutor, os dentes da frente, que aparecem mais, que são mais responsáveis pela aparência, eles são mais fáceis, são mais difíceis de fazer esse implante? Tem uma maior dificuldade? O procedimento é o mesmo, doutor? Olha, Luiz, os dentes anteriores, os dentes da frente, não são menos importantes do que os dentes da região de trás, né? É claro que existe um apelo muito grande por questões estéticas. Então, existem alguns critérios que nós temos que avaliar, né, que se diferem dos dentes da região de trás, né? Dentre elas, o sorriso da gengiva, o cartão de visita, né? Exatamente, porque o sorriso é o cartão de visitas, né? Se é um sorriso que aparece gengiva, se não aparece gengiva. Então, se são dentes mais alongados, mais curtos, mais brancos, mais amarelados, que cada indivíduo tem uma característica. Tem pessoas que têm dentes mais acastanhados, tem indivíduos que têm dentes mais brancos. Então, nós temos que acompanhar qual a naturalidade da harmonia do sorriso daquela pessoa, né? Então, por isso, né, por ser uma região de impacto, a pessoa, a hora que bate o olho numa outra pessoa, normalmente a gente olha os dentes, olho, né? É uma das primeiras situações que vai nos chamar a atenção. Então, por esse motivo, é que realmente há de se tomar certos cuidados que são ainda mais exigentes do que os cuidados tomados para quando nós fazemos uma reabilitação, ou a instalação do implante, ou uma prótese para uma região de trás. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Doutor, e falando sobre a verificação, muitos pacientes perguntam, até respondendo o e-mail aqui do Paulo César Barbosa, que nos perguntou: eu consigo observar a minha prótese antes, ou melhor dizendo, os meus dentes, como eles vão ficar, como vai ficar a minha aparência? É possível observar isso antes de fazer o implante ou não? Com certeza, viu, Luiz? Hoje nós temos tecnologia suficiente para que a gente consiga fazer uma simulação, quer seja no computador, né, que nós podemos ver as imagens, aí uma simulação, né, como por exemplo, uma simulação simples na instalação de 2 implantes na região de trás, né, da boca, na região do fundo, onde nós temos uma mastigação muito forte, nós temos toda a parte oclusal, que deve ser analisada e deve ser programada para que a gente não tenha... Exatamente, para que a gente tenha uma melhor distribuição das forças oclusais, para que a pessoa consiga mastigar sem ter problema, por exemplo, com os dentes de cima, ou vice-versa. O encaixe tem que ser perfeito. Fora isso, né, Luiz, nós temos outras técnicas e outras tecnologias, como por exemplo o mocap. O que é o mocap?
Nós vamos fazer o sorriso da pessoa no laboratório e vamos dar para essa pessoa, né, a oportunidade de ela usar um sorriso novo, por exemplo, por uma semana, 10 dias, né? Para ela realmente, porque o que acontece, quando a gente mexe no sorriso, mexe nos dentes da pessoa, você acaba mexendo inclusive no perfil psicológico dessa pessoa. Isso. Dependendo da alteração, é uma alteração drástica, né? Então nós conseguimos através, e dependendo da situação, não são para todos os casos, evidentemente, né? Podendo fazer e a pessoa querendo fazer, porque também envolve custos, né? Nós temos a possibilidade, né, de planejar tudo isso anteriormente e fornecer para o paciente, né, fazer uma simulação, né, verdadeira na boca do paciente de como vai ficar o futuro. Porque aí ela vai observar, por exemplo, como o senhor disse, durante uma semana, ela vai ver como que as pessoas vão reagir. Então ela pode ir no trabalho, ela vai para casa, ela vai para as reuniões, ela desenvolve, desempenha todas as funções, não só sociais, como também profissionais. E com isso, nos ajuda a realmente chegar próximo daquilo que é o ideal. Ela fala, pô, incomodou aqui, esse aqui está mais alto, esse aqui está mais bojudinho, está mais claro, tal, e a gente vai adequando até a pessoa falar, não, agora está perfeito. A partir desse planejamento reverso, que a gente chama, né, dessa tecnologia, dessa técnica do mocap, nós conseguimos fazer o nosso planejamento e chegar, obviamente, naquilo que o paciente deseja. Perfeito, que é o que nós observamos nas imagens. Professor, doutor, como já dando continuidade a isso que o senhor falou, dentro da expectativa de vida, quer dizer, então, ela vai observar antes como ela vai ficar. Como que se trabalha essa questão da expectativa de vida dentro do material que se é utilizado? Vou dar um exemplo. Então, hoje a gente tem jovens, como o senhor citou agora há pouco, com 14 anos, já passou o desenvolvimento, ou já se encerrou, não vai ter mais desenvolvimento ósseo. Claro, pode variar, 14, 16, enfim. E essa expectativa de vida? Tem muitas pessoas hoje que, graças a Deus e devido ao próprio acesso à saúde, à busca pela qualidade de vida, expectativa de vida, que com 60, 70 anos ainda estão buscando os implantes, estão buscando essa qualidade de vida. Existe diferença de material? E como que o senhor, como que se trabalha dentro do implante com esse tipo de metodologia? Exato. Hoje isso é muito importante, né, Luiz? Porque as pessoas são muito imediatistas. Isso. Então elas pensam em resolver o problema para daqui uma semana, mas não pensam que essa situação tem que perdurar aí eventualmente por 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. O resto da vida, né, da pessoa. Uma criança está nascendo hoje, 2014, a expectativa de vida são de pelo menos 100 anos. 100 anos. Né? Então, uma pessoa jovem, um adulto jovem, que eventualmente, como nós já comentamos, nasceu sem um ou outro dente, vai fazer um implante, vai fazer uma prótese, né? Ela tem que pensar nos próximos 50 anos, 60 anos. Né? Então, o material que vai ser utilizado tem que ser da melhor qualidade. E isso faz a diferença, né? Muita diferença. Então, às vezes a pessoa por 100, 200, 300 reais de economia não pensa, né, na longevidade, o que ela vai mastigar, né, o que ela vai usar pelos próximos 50 anos está diretamente relacionado ao material utilizado, né, e lembrando mais uma vez, né, que você deve exigir do seu especialista em implantologia, né, o certificado da Anvisa daquele material, né, e da mesma forma você deve fazer os seus implantes com o especialista. Nós já né? comentamos. Hoje nós temos muito aventureiro, e o que a gente infelizmente tem assim, encontrado nas nossas andanças por aí, até mesmo na nossa clínica, são pessoas que chegam praticamente mutiladas. Por quê? Por colegas que não têm o conhecimento para fazer o implante. Exatamente, não foram treinados, né? Não têm a tecnologia adequada, são aventureiros. Né? E o mundo hoje não permite mais se trabalhar dessa forma. Então as pessoas jovens, né? Ou mesmo as pessoas da melhor idade, lá com seus 60, 70 anos, que tem pelo menos 30, 40, 20 anos para usufruir de tudo isso. E ainda um outro agravante, né? A pessoa, né, o indivíduo da melhor idade já tem o seu sistema fisiológico, né, de uma certa forma, não tão, dentro da imunidade... acelerado como é um jovem adulto. As células, né? As células já estão mais cansadas, já tem uma certa deficiência de reparo, de cicatrização.
Da mesma forma que nós devemos... A regeneração é diferente. Exatamente, o processo mais lento, né? Senão o Pelé estaria jogando bola até hoje, né? Então, o que acontece? Você tem que, da mesma forma, se utilizar dos melhores materiais, né? Mas as pessoas pensam, não, eu só vou durar mais 5, 6 anos. Imagina, né? A gente tem feito implantes, a gente tem feito, né, reabilitação oral em pacientes de 70, 80, 90 anos de idade, né? E essas pessoas da melhor idade requerem, assim, cuidados ainda maiores do que pacientes de idades mais jovens, né? Justamente por essa, né, não dificuldade, por essa limitação do sistema imunológico, do sistema fisiológico de uma forma geral. Perfeito. Doutor, estamos praticamente chegando ao final do nosso programa, mais uma vez agradecendo essa parceria fantástica que o senhor tem com a gente, sempre buscando essa orientação dentro dos implantes, dentro da saúde bucal. Mas eu queria que o senhor comentasse, para finalizar, o que acontece se esse paciente continua sem a prótese? Qual as consequências desse paciente continuar sem essa prótese, sem esse implante, melhor dizendo, dentário? As consequências, né, Luiz, é que a função do osso em volta dos dentes é segurar os dentes, né? Quando a gente perde os dentes, esse osso ele é remodelado, ele é reabsorvido de uma forma, em algumas pessoas mais lenta, em outras pessoas de uma forma mais rapidamente. E aí vai chegar um dado momento que a pessoa vai sentir a necessidade e infelizmente a gente não vai ter osso para isso. Claro que hoje nós temos tecnologia e nós vamos um dia falar a respeito disso, né, que pode devolver esse osso perdido de uma forma muito simples, sem sofrimento. Isso que é o mais importante, né? Mas eu acho que hoje a odontologia está tão evoluída e está tão prática que não custa a pessoa fazer uma avaliação, né? Então, nós agradecemos a oportunidade, agradecemos os e-mails, né, dos telespectadores que vêm contribuir, né, com a nossa participação aqui na TV FIB, né, especialmente no seu programa, que é um programa realmente voltado à saúde, né, e que vem esclarecendo aí dúvidas e realmente isso que a gente solicita, que os telespectadores mandem as perguntas. Às vezes a pessoa pensa, isso aqui é muito bobo, né, mas a pergunta que realmente é insignificante para essa pessoa pode representar uma dúvida geral de muitas pessoas. Então façam esse favor, né, com a comunidade. Suas dúvidas que nós vamos ter imenso prazer em respondê-las no ar, quando possível. Com certeza. Doutor, mais uma vez, então, obrigado. Já fica aqui o convite para o nosso próximo programa, como sempre. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a participação, a presença. Lembrando o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Envie seu e-mail e até o próximo programa. Muito obrigado e um grande abraço. We'll be right back.